calculando áreas de figuras geométricas no Excel. Bom, olá novamente. Foi mandada essa atividade aí no canal de arquivos sobre como usar o Excel para fazer cálculos repetitivos, né? A gente já utilizava a fórmula soma e com adição, em alguns casos aí subtração também. E aqui agora a gente fez um cálculo sobre fórmulas geométricas, certo? Essa tabela que eu tenho, esse arquivo do Excel que eu estou mostrando aqui para vocês, já é um arquivo de Excel alterado do original que foi mandado. Então, as fórmulas aqui podem ser diferentes das fórmulas de cada arquivo de vocês aí. O importante é que vocês entendam como montar essas fórmulas, certo? E não simplesmente copiar o resultado que está aqui e colocar lá no seu, que não vai dar certo, vai dar errado, certo? Bom, a atividade proposta não era só com o intuito de usar o Excel, né? Você tem aqui que ter um conhecimento também em matemática sobre como calcular a área de figura, no caso aqui dessas figuras aqui, certo? Então não é uma atividade tão simples pelo fato de você só usar as fórmulas do Excel. Você precisa ter o conhecimento das fórmulas para calcular a área dessas figuras geométricas. Eu postei no site, aliás, eu postei no grupo um site sobre como calcular cada área dessa aqui. Vocês podem olhar lá as dicas que vai ter a fórmula. Para calcular a área de um quadrado, por exemplo, é base vezes a altura. Então esse aqui seria o valor da base e esse aqui seria o valor da altura. Ok? Bom, visualmente aqui é simples fazer esse cálculo. Eu pego só 4 vezes 4, né? Eu posso usar aqui, por exemplo, igual 4 asterisco 4, 4 vezes 4 dá enter, eu vou ter o cálculo aqui da área, que é o que está falando aqui, ó, certo? Na área do quadrado aqui do lado. Bom, mas se eu mudar esse valor aqui para 5, e aqui também 5, que seria a área do quadrado, aqui não mudou, ó, certo? Já aqui mudou. Ok? Teve gente que mandou a atividade para mim dessa forma, as fórmulas feitas com os numerais. Então por isso que deu erro, que eu falei, não está certo. Porque você não pode usar números para fazer as fórmulas, você precisa usar células, certo? Então vou mostrar aqui agora, ó, clicando aqui, ó. Olha o que está escrito aqui em cima, certo? Aqui é a fórmula para calcular a área desse quadrado aqui. Então aqui você tem igual, né? Vai começar uma fórmula igual C6, C6, ou seja, coluna C, linha 6, C6, asterisco, que quer dizer vezes, E11, coluna E, linha 11, C6 vezes E11. Então você vai ter aqui o resultado do quadrado nessa célula aqui, certo? Veja que eu poderia ter feito essa fórmula em qualquer lugar, igual, certo? C6, eu posso clicar aqui que ele já vai preencher, ó, asterisco, E11, clica aqui também, ele preenche e dá enter. Então se eu mudar aqui o valor para 4, ó, ele vai mudar tanto aqui, certo? Quanto aqui, ó. Porque a fórmula eu posso fazer onde eu quiser, ok? Então já tem aqui o cálculo da área do quadrado, que é igual a C6, que é a base aqui, ou desculpa, E6, que é a base, poderia ser E11 vezes C6 também, não tem problema. C6 aqui vezes a base é 11, ele deu o resultado 16, ok? Bom, a fórmula para o cálculo de triângulo é a base, que no caso aqui é 4, vezes a altura, ok? Dividido por 2. Então eu tenho aqui 4 vezes 8 dividido por 2. Então como é que seria? Igual 4 vezes 8 dá quanto? 32. Então agora eu pego igual 32 dividido por 2, certo? Barra 2. E eu tenho 16. Não é o resultado que está aparecendo aqui? 16, certo? Só que se eu mudar isso aqui para 7, como eu falei, quando você usa os números, essas fórmulas aqui não vão mudar, ó, certo? Mas aqui mudou, ok? Então agora nós vamos olhar como está montada a fórmula ali, para que vocês entendam como funcionam as fórmulas no Excel, ok? Teve gente que montou o cálculo exato aqui, trouxe o resultado, apareceu o resultado 16, mas não é exatamente o resultado do triângulo, é um resultado de uma soma qualquer. Então nós temos aqui, ó, igual, certo?
Para que serve o parêntese? O parêntese serve para separar um cálculo, para dar prioridade a esse cálculo aqui, para depois dar prioridade ao outro cálculo, para depois fazer outro cálculo. Seria como eu fazer aqui, olha, 3 mais 2 vezes 7, ok? Deixa eu colocar aqui, igual 3 mais 2 vezes 7. Qual o resultado que vocês acham que vai dar aqui? Pela lógica de sequência que a gente olha aqui, seria 3 mais 2, 5, né? 5 vezes 7, 35. Olha só, dou Enter, acontece o quê? Aparece 17. Porque eu não especifiquei para o Excel que eu quero primeiro que ele faça uma adição, entendeu? Então, quando eu quero especificar esse cálculo aqui, eu quero que ele faça a adição primeiro, eu coloco um parêntese aqui, certo? 3 mais 2, 5, certo? Vezes 7, agora mudou o valor, tá vendo? Se eu tivesse colocado só 3 mais 2 vezes 5, o resultado é diferente. Oh, desculpa, eu coloquei vezes 7. 3 mais 2 vezes 7, ali usando parêntese. Aqui, 3 mais 2 vezes 7, tudo junto. Quando você não usa, ele calcula primeiro a multiplicação ou a divisão e depois a soma, ou a subtração, adição ou subtração, certo? Por isso que aqui na fórmula do triângulo, tem aqui, ó, igual, abre parêntese, K5 vezes, certo? J12, o que? Base vezes altura, dividido agora, barra, dividido por 2, certo? Ele trouxe esse resultado aqui. K5, o que é K5? K5, coluna K, linha 5. Se eu clico aqui, ó, já aparece aqui amarelinho e aqui também. Ele aparece aqui também, ó, K5, certo? K5, que é 8, no caso 8, vezes J12, J12, calculou a base vezes a altura, agora divide o resultado por 2, certo? Então, ele deu esse resultado aqui. Então, se eu mudo aqui agora 3, ele muda aqui o cálculo também, ó. Tá vendo? 2, ele vai sempre mudar o cálculo ali, certo? Dependendo do valor que eu colocar aqui. No caso do retângulo, é o mesmo cálculo do quadrado, base vezes altura, 8 vezes 3, aqui, ó, 24, ó lá. Esse foi simples. O10, O, certo? 10, ou seja, O10 vezes Q7, olha, igual O10 vezes Q7. Tá aqui a forma do retângulo. Uma forma de verificar se sua fórmula está funcionando é só você mudar isso aqui, certo? 2, 3 vezes 2, 6, ele vai alterar lá. Se você mudar aqui também, ele muda lá também, ok? Bom, no caso do trapézio, a fórmula para calcular a área do trapézio, você tem que somar o lado maior, o lado menor mais o lado maior. No caso aqui, eu tenho a parte de baixo que é maior, é 6, e a parte de cima menor, 4. Eu tenho que somar 6 mais 4 primeiro, dividir por 2, certo? E depois multiplicar vezes a altura, que no caso aqui é 3, certo? Como seria isso? Igual, eu tenho que somar 4 mais 6, 4 mais 6, pronto, 10, certo? 10 dividido por 2, igual 10 dividido por 2, 5, certo? E agora eu faço o que? Multiplico vezes a altura, seria igual 5 vezes 3, 15, certo? Tá aqui o resultado, ó, 15 no trapézio aqui, ó. Ok? Então agora vamos ver como é que está a fórmula. Olha só, eu coloquei os parênteses aqui, gente, para poder ficar mais simples o entendimento da fórmula, ok? Primeiro eu fiz o que? Igual, abri um parêntese. Olha, você pode começar a fazer a fórmula e, de acordo com a sua necessidade, você ir colocando parêntese. Por exemplo, igual, certo? D4 ou D15, desculpa, coluna D, linha 15, D15, certo? Mais D22, ok? Se eu colocar agora dividido por 2, ele vai calcular primeiro a divisão aqui, ó, certo? Então eu preciso fazer o que? Somar primeiro. Então bota um parêntese aqui para primeiro fazer a soma de D15 mais D22. Feito a soma, eu agora vou mudar aqui, ó, dividido por 2, certo? Só que se eu já fizer agora vezes a altura,
que é 3 aqui, certo? No caso aqui, F18, ele vai calcular primeiro isso aqui, ok? Eu preciso que ele divida por 2 primeiro, para depois multiplicar, certo? Pelo outro valor. Então agora eu coloco um outro parêntese aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Então eu tenho primeiro uma soma, certo? Depois eu tenho uma divisão, depois eu tenho uma multiplicação, que é a fórmula do trapézio, ok? Então eu tenho 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5 vezes 3, 15. Está aqui o resultado, certo? Se eu mudar o valor aqui, ele vai mudar lá também. 6 mais 4, 10, dividido por 2 vezes 5, 10. Está aqui o resultado, ok? No caso do círculo teve uma confusão, porque aqui já tem uma fórmula com uso de π, certo? Para calcular a área do círculo, você pega o raio, que é do meio do círculo até a borda aqui. O raio aqui, no caso, é 4. Você pega o raio, eleva ao quadrado, ou seja, multiplica por ele mesmo. 4 vezes 4 igual 4 vezes 4, 16, certo? Vezes 3,14, que é o valor de π. Ou seja, igual 16 vezes 3,14. 50,24, não é o valor que está aqui? Certo? Agora vamos ver como montar isso numa fórmula. Olha só, igual, certo? Que começou a fórmula. Qual é o quadrado dessa figura aqui? É ela multiplicada por ela mesma, a célula K18 vezes K18. K18 vezes K18 é o quadrado de K18, certo? É K18 elevado a ele mesmo, né? Multiplicado por ele mesmo, desculpa. Então você tem K18 vezes K18 vezes o valor de π, que é 3,14. No caso, eu posso colocar aqui o valor de π, que é um valor que não muda, certo? É constante. Então, eu tenho aqui o resultado. Eu poderia também colocar π aqui em qualquer campo aqui da tabela, colocar 3,14, certo? Eu poderia colocar π aqui. E na hora de fazer a forma, colocar igual, certo? Vou abrir parênteses porque eu tenho dois cálculos. K18 vezes K18, fecho parênteses, vezes o valor de π, aqui no caso I. I 1, vezes I1. Olha como a fórmula mudou. Olha a fórmula como mudou. K18 vezes K18 vezes I1. Por que I1? Porque é o valor de π. Certo? Como π é um valor constante, eu não preciso criar uma célula só para ele. Eu posso colocar aqui 3,14. Vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, agora a área do losango, que é base vezes altura, também dividido por 2. Quanto base? 6. Quanto altura? 6 também. Aliás, aqui a altura e aqui a base. Certo? Então, eu tenho aqui 6 vezes 6, 36, igual 6 vezes 6, 36, dividido por 2, igual 36 dividido por 2, 18, aqui o valor. Certo? Então, aqui a fórmula como monta. Você tem aqui P16, o que é P16? 6 aqui, vezes N22, N22, dividido por 2. Eu coloquei entre parênteses para ele calcular primeiro a base vezes a altura, depois que ele calcular isso, que ele vai dividir o resultado por 2, ok? Bom, eu acho que é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda com relação às fórmulas, pode mandar aí. Eu só queria fazer uma observação aqui que eu expliquei na aula, que essas fórmulas você pode alterar o valor que for aqui agora, que você vai ter sempre o resultado ali do lado. Então, se você tiver que ficar fazendo a fórmula toda hora, o Excel não está sendo útil para vocês. Outra aplicação disso aqui, como eu coloquei no caso do π, seria no caso de calcular moeda. Por exemplo, você tem aqui dólar. Aqui você coloca o valor do dólar. Qual o valor do dólar? O valor do dólar em reais. O valor do dólar, vamos supor, 3,20, certo? É o valor do dólar em reais, ó. Vou colocar aqui o valor do dólar em reais, certo? Se você tem, por exemplo, 2 dólares, aqui agora eu posso escolher outro estilo de moeda aqui, ó. Inglês, Estados Unidos, ó. Já vai colocar só o cifrão aqui, que o dólar é só cifrão. Quanto equivaleria isso aqui em reais, certo? Então eu posso colocar aqui agora o valor em reais.
Ok? Vamos lá, deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Bom, eu tenho aqui o valor do dólar, 3,20. É simples, igual, certo? Quanto eu tenho, né, que é 2 dólares, vezes o valor do dólar, 6,40, certo? Isso é muito bom porque quando você usa o pi, que é um valor constante, não altera, mas quando você usa um número que muda todo dia ou toda semana, como é o valor do dólar, se amanhã for 3,25, você vai ter uma alteração aqui também, ó, certo? Se amanhã for 4,10, 4,12, você também já vai ter um valor aqui. E quanto fosse, se eu tivesse 53 reais, 53 dólares, seria quanto? Aqui ele não mostrou porque o número ficou maior do que a célula. Olha, 218 reais, certo? Se eu tivesse 25 reais e 36 centavos, quanto seria isso? 104 dólares, ou 25 dólares e 36 centavos. Quanto seria isso? Seria 104 reais e 46 e 48. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, manda para mim. Valeu, um abraço.